Queridos irmãos em Cristo, é uma alegria muito grande voltar a estudar a Palavra de Deus, juntamente com vocês, na presença do Criador do céu e da terra, na presença do Senhor Jesus Cristo e na presença do Espírito Santo. Queridos irmãos, onde você estiver, receba o Espírito Santo de Deus agora, neste momento. Porque é o momento de passar uma mensagem de salvação, uma mensagem de esperança, uma mensagem de convicção de que vamos viver eternamente com Deus, e uma mensagem de que nós precisamos conhecer o verdadeiro significado da salvação, que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Isso é uma grande notícia. Esta é a verdadeira notícia do Evangelho. Antes do sacrifício de Cristo, o homem não tinha esperança alguma. O homem era apenas carnal, não tinha esperança espiritual. Mas com o sacrifício de Cristo, com a morte, a ressurreição de Cristo, nós recebemos a vida eterna. Irmãos, quantas pessoas estão ligadas apenas ao corpo físico? Hoje em dia as pessoas cultuam o corpo. Todo o investimento está nas academias para que o corpo fique mais bonito. Está nos produtos de beleza, está nas roupas, está na apresentação da pessoa, do corpo. Irmãos, tudo isso é vaidade. Tudo isso tem um fim. A vida são dois pontos e uma linha, um início, uma linha, depois no final. E este final, como será? Será um final para sempre? Será um final para toda a eternidade? Será que Cristo morreu em vão por mim, por você? Será que não tem espaço em nosso coração, em nossa mente, para receber o Espírito Santo de Deus? E sermos também espirituais? Irmãos, nós estamos com uma série de estudos sobre o corpo físico e o corpo espiritual. Deus quer passar para você que é necessário nascer de novo da água do Espírito, é necessário ter um corpo novo, é necessário participar de uma vida espiritual e de um reino espiritual. A palavra de Deus diz, no último estudo, se há corpo carnal, há também corpo espiritual. Se há reino espiritual, há reino terreno. Irmãos, o reino dessa terra pertence ao maligno. A palavra de Deus, Jesus Cristo disse, o mundo jaz do maligno. E o maligno foca onde? No corpo ou foca no espírito? Foca apenas no corpo. Por quê? Porque o espírito está com Deus e o corpo está com a morte. E a morte é Lúcifer, é o diabo. Ele é a morte. No estudo de hoje nós vamos estudar que a morte é um grande inimigo a ser vencido. Nós lutamos pela vida todos os dias. Por quê? Para evitar a morte. Mas a morte vem.
podemos lutar por ela, contra ela, o quanto pudermos. Vai chegar o dia que a morte vai levar, como levou nossos pais. Milhares de pessoas são mortas todos os dias e nós estamos aguardando a nossa vez. Irmãos, é muito importante ter uma boa notícia. Para quem? Para aqueles que estão com problemas. Que tipo de problemas? Para aqueles que não têm a vida eterna. É necessário uma boa notícia. É necessário receber uma notícia que confirma que a vida não é isso daqui. A vida é o reino de Deus. É a eternidade. Mas é espiritual. E como vivermos espiritualmente? Nós só podemos vivermos espiritualmente através de Deus. E Deus, então, colocou o seu Filho amado, porque através do Filho de Deus, Ele é o primeiro a ser homem, nascer como homem, morrer como homem e ressuscitar. A palavra de Deus diz que Ele é a primícia. É o que nós vamos estudar hoje. Aqui, na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, no versículo 20, o apóstolo Paulo, ele passa a boa notícia. E ele fala assim com muita convicção. Vamos ler aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. Agora sim. Agora podemos ter confiança de vida eterna. Cristo ressuscitou dos mortos, irmãos. É a boa notícia. Paulo passando para os coríntios que agora Cristo ressuscitou. Agora Cristo ressuscitou dos mortos. Irmãos, isso é muito importante para os cristãos, para aqueles que acreditam na vida eterna. E aí ele diz assim, ó, e foi feito as primícias dos que dormem. Todos aqueles que morreram passaram a ter vida através da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Adão pecou, trouxe a morte a todos os homens. Jesus Cristo não pecou e trouxe a vida para todos os homens. Inclusive aqueles que viveram antes de Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Irmãos, a boa notícia, agora Cristo ressuscitou dos mortos. Agora todos são vivificados em Cristo. Irmãos, isso é muito importante porque se fala de uma vida eterna, não está se falando de uma coisa comum. Não está dizendo de coisa desprezível, de coisa que não tem valor. Está falando de vida e de vida eterna, que agora nós temos a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas como que vamos ter essa vida eterna? Como nós vamos ser vivificados? Verso 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Verso 24, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus. Irmãos, aqui é muito importante, muito importante. Há um processo de libertação. Nós estamos sujeitos ao príncipe deste mundo, ao maligno.
Estamos em processo de libertação. Estamos pregando o Evangelho para trazer 1 milhão de almas para Deus. E milhares de pregadores estão pregando o Evangelho, levando esta boa notícia para trazer almas para Deus. E quanto mais almas nós trazemos para Deus, mais destruímos o reino do maligno. Jesus Cristo tem uma missão: destruir o reino do maligno e entregar o reino desta terra para Deus. Deus está aguardando receber de volta este reino. Aqui é o reino de Deus também, mas está em posse de outro. Outro tomou posse. E tomou posse das mentes humanas, mudando o caráter, mudando a consciência do ser humano. E Cristo está recuperando a consciência original do homem. Esta guerra espiritual Cristo está vencendo. E Cristo vencendo, Cristo entregará então os salvos para Deus. Aqui está o teu reino novamente. Cristo então tem uma missão de devolver o reino deste mundo para Deus. Vamos repetir. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força. Quando Jesus estiver vencido todo o império deste mundo, toda a potestade, toda a força, ele entregará este reino a Deus. Irmãos, isso é muito importante. Temos que ler, irmãos, e analisar e compreender que há uma luta, há uma guerra, onde Cristo está vencendo, e Cristo vai vencer, e Cristo vai entregar. Senhor, aqui estão aqueles que me deste. Nós somos o reino de Deus, nós somos a herança de Deus. A palavra diz que nós somos a herança do Senhor. Irmãos, é muito importante que nós compreendemos que há uma necessidade de vencer todo o império, toda a potestade e toda a força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Convém que o inimigo reine, mas até que eles serão postos embaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é o vencedor. Cristo já venceu na cruz. E por pouco tempo esse império do mal vai permanecer. Por pouco tempo. Mas para sairmos do império do mal, temos que entrar no reino espiritual, irmãos. Irmãos, Deus é espírito. E quer que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos irmãos, como é importante saber que Cristo vai devolver este reino a Deus. Repetindo, porque convém que o reino convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. E aqui no verso 26 nós fechamos o nosso estudo de hoje. Nossa maior preocupação, irmãos, nosso maior medo é a morte. Quando a morte está rondando um parente, um familiar, há uma tristeza muito grande, irmãos. Quando alguém morre, a morte parece ser o maior dos inimigos. Mas Cristo já ressuscitou. É vida. A morte não tem mais poder sobre nós. Aqui no último verso que nós vamos ler hoje. No capítulo, então, 15 de 1 Coríntios, versículo 26. Ora, o último inimigo
a ser vencido, a ser aniquilado é a morte. O último inimigo a ser vencido, a ser aniquilado é a morte. Por quê? Cristo já ressuscitou. Cristo já nos deu a vida novamente, já venceu a morte. Queridos irmãos, como é importante termos essa certeza de que o último inimigo está vencido, é a morte. Cristo já venceu a morte. Nós temos que passar pela morte física, mas não é a morte, porque nós continuaremos vivos em espírito. Aqueles que nasceram de novo, que têm a nova vida, não morrem. É necessário aceitar o Senhor Jesus, receber o Senhor Jesus, tornar-se filho de Deus, participar da ressurreição de Cristo, que é a nova vida, e destruirmos as potestades, as forças do mal e devolvermos o reino a Deus. E enfim, o último inimigo a ser vencido é a morte. A morte não terá domínio mais, não tem domínio mais sobre nós. Queridos irmãos, queridos amigos, nosso ministério tem um objetivo: conquistar 1 milhão de almas. Se você está conhecendo o nosso canal agora e se interessar pelos assuntos da nova vida, do novo nascimento, da vida espiritual, da vida eterna, viver com Deus eternamente, receber o presente da ressurreição de Cristo, vencer as potestades do mal e vencer a morte, então se inscreva no nosso canal e dá aquele joinha também. Queridos irmãos, nós temos um compromisso com aquelas pessoas que pedem oração. Tem muitas pessoas que estão enfermas, em hospital. Irmãos, momentos em um hospital são momentos terríveis. Eu passei alguns dias, 6 dias internado, eu sei o que é isso. É terrível o sofrimento daqueles que estão em um hospital. E nesse momento nós vamos orar por aquelas pessoas que estão com doenças graves, doenças difíceis, em uma cama, em um hospital ou em sua própria casa. Irmãos, o último inimigo está vencido, a morte. Creia nisso. Receba o Espírito Santo agora. Nós vamos orar pela tua saúde, você vai estar curado agora. Você vai estar curado agora em nome de Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador do céu, da terra. Pai querido, estamos orando por aquelas pessoas que pedem oração, aquelas pessoas que estão enfermas em um hospital. Sabemos, Pai, que a vida em um hospital é terrível, que as doenças são terríveis. Pai, alivia os sofrimentos, alivia as dores. E nós agora, usando o poder do Senhor Jesus, não o nosso poder, mas o poder do vencedor, daquele que venceu na cruz. Todo o poder foi dado ao Senhor Jesus no céu e na terra. Determinamos agora a sua cura em nome de Jesus. Você que estava enfermo agora está curado. Você que estava enferma agora está curada em nome de Jesus. E aqueles que têm problemas de família, a sua família está sendo restaurada agora em nome de Jesus Cristo. E aqueles que têm problemas financeiros, os seus negócios, o seu emprego está sendo restaurado agora em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Creia no seu milagre agora. Queridos irmãos, estamos chamando para aceitar o Senhor Jesus. Vencer o inimigo, vencer as trevas, vencer a morte. E tomar posse da vida eterna. Que o Senhor Jesus esteja com todos vocês, dando paz e alegria no vosso coração. Amém. Glória a Deus.